Em áudio e vídeo conosco, nesta reta final do Jornal da Manhã, nós contamos mais uma vez com a participação da vereadora Chiara Ranieri. Chiara, bom dia. Seja mais uma vez bem-vinda à programação da... Chiara, habilita por gentileza seu microfone, Chiara. Aí, ok. Chiara, seja mais uma vez bem-vinda à programação da Jovem Pan, Chiara. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos. Bom dia, ouvintes. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te ouvir, Chiara. Aliás, para falar de um projeto de lei que você deve apresentar tratando das questões relacionadas ao comércio e à reabertura do comércio, né, Chiara? Isso. Eu mantive contato com o Wallace no final de semana, o Wallace Sampaio, presidente do Sim Comércio, e na ocasião... foi manifestada uma grande preocupação com o não acolhimento do projeto que o Sim Comércio e outras entidades ligadas ao comércio e prestação de serviços apresentou ao prefeito, né? E numa proposta muito coerente na retomada das atividades comerciais, do comércio de rua, dos shoppings, bares e restaurantes, e aí havia uma desesperança muito grande naquele momento, né, de que realmente não haveria um caminho, e é sempre assim, né, quando o executivo parece que não acolhe, ainda há, né, um outro poder que pode ser recorrido, que é o poder que representa as pessoas da cidade. E aqui em Bauru, por 17 pessoas, por 17 vereadores, né? Então, como Câmara Municipal, eu coloquei à disposição para que a gente pudesse estar discutindo o projeto na forma de lei. Aliás, uma lei apresentada por vereador. E desenvolvi, então, eu peguei o plano estratégico do comércio de Bauru, que foi desenvolvido e apresentado ao prefeito em projeto de lei, e dei entrada ontem na Câmara Municipal e será votado amanhã. Então, traz aí mais uma possibilidade da reabertura das atividades comerciais, do comércio de um modo geral, né? Numa cidade que vive o comércio, né? É importante a gente destacar isso. Não é uma cidade do estado de São Paulo, é a cidade de Bauru do estado de São Paulo. É a cidade que tem raízes e tem toda a sua economia fundamentada no comércio e na prestação de serviços. Então é importante que se dê valor a esse projeto que foi desenvolvido, né? Que foi desenvolvido por várias entidades, bom a gente reforçar isso, várias entidades, né, e que entendem possível a economia caminhar junto com a saúde, né, e isso é o que eu acredito de fato. E aliás, Chiara, você foi muito clara, eu estou com o projeto de lei aqui aberto, na sua exposição de motivos, né, do que significa o comércio para a nossa cidade, com relação ao número de empresas no município, com relação ao número de pessoas empregadas no município, quando o assunto é o comércio, né, Chiara? Sim, quem vive em Bauru sabe o que significa o comércio na cidade, né? Nós não podemos desconsiderar isso. E os critérios, eu respeito o governo do estado, eu sei que procurou critérios que atendessem, né, o que o comitê lá da saúde define como sendo o caminho mais viável para que a gente não tenha colapso no sistema de saúde. Só que nós percebemos já, né? Eu acho que o Brasil, ele já veio num momento que outros países tiveram experiência, e os relatos mostram. Nós tivemos aí, há 2 semanas, um pronunciamento do governador de Nova York, colocando que o maior número de casos de Covid-19 lá estavam
relacionados às pessoas que estavam em isolamento social e não as que estavam trabalhando. Então, se lá em isolamento as pessoas estavam se contaminando dentro de casa, como é que nós podemos entender que quem está trabalhando, né, ou quem está fora de casa, na rua, está se contaminando? Porque é fato que quando a gente sai para a rua, a gente sai protegido. Né? A gente põe máscara, a gente usa álcool gel, a gente toma os cuidados. Nós vimos as empresas que estão funcionando, atendendo com balcão na porta do estabelecimento. Todos os cuidados que estão tomando. Então, uma cidade que vive do comércio, ela se preocupa em como atender. Né? Uhum. E eu acho que esse movimento que houve das empresas, no sentido de que é possível nós prestarmos os nossos serviços, né, tomando todos os cuidados, né, para que não haja contaminação, para que não haja aglomeração, né, e que a gente tenha, assim, uma atividade, mesmo que seja numa proporção muito menor do que é na normalidade, mas que tenha, e que a gente não tenha o fechamento das empresas, como está acontecendo. Né? E que a prefeitura não consegue relatar, né? A última reunião que nós tivemos, há 2 semanas atrás, a prefeitura não sabia precisar ainda quantas empresas tinham fechado. Ela tinha números de crescimento de vagas no mercado de trabalho. O do fechamento não tinha. Né? Então, eu acho assim, bastante conveniente para a prefeitura isso. Né? Não atender aquilo que a cidade clama, né? Porque eu acho que a prefeitura ela tem esse papel, ela tem que respeitar a sua cidade, né? E tem que ir lá no governo do estado brigar por aquilo que acredita, se é que acredita, né? E aí a gente entra numa outra questão, porque tem que acreditar que esse é o melhor caminho, senão não defende, né? Eu acredito que esse seja o melhor caminho, eu acredito que é possível o comércio de Bauru funcionar, né? Sem que a gente tenha aí uma contaminação acontecendo na cidade em função dessa atividade. Chiara. Porque se fosse isso, bem, né, nós teríamos um lockdown, então. Se não é para sair de casa, é lockdown. Né? É como essa taxa de isolamento que está aí nos critérios para flexibilização, que é um absurdo. Nós não estamos em lockdown, nós saímos de casa. Então, se não é para sair de casa, então é lockdown. Aí a taxa tem sentido, mas para mim isso é um absurdo, essa taxa não poderia estar nos critérios, e se for permanecer dessa forma, nós vamos ficar até o final da pandemia trancados dentro de casa. Não, é um absurdo isso. Chiara, e tem uma situação, trazendo para Bauru, você citou Nova York, a gente pode trazer para Bauru, que a pesquisa realizada pelo Sincomércio junto ao setor supermercadista, surpreendente pesquisa, né, que traz um resultado bastante interessante do ponto de vista de contaminação dos funcionários dos supermercados em Bauru. Temos uma outra situação, Chiara. Esse protocolo de ações, né, proposto pelo Sincomércio e pelas outras entidades está sendo elogiado por outras cidades, inclusive cidades maiores que Bauru. Cidades que estão olhando para o protocolo, para esta proposta das ações que serão tomadas pelo comércio aqui em Bauru e já se inspirando no que Bauru propõe. Então, quer dizer, nós temos dados locais que nos municiam, né, nos dão força para apresentar um projeto como esse. Nós localmente temos a possibilidade, sim, de avançarmos nesse assunto. Entretanto, Chiara, nós temos um prefeito que está com uma dificuldade hercúlea de dialogar. Eu não entendo qual é o problema para dialogar. Tem enfrentamentos, tem ataques, tem nota de repúdio, tem uma série de situações que aí sim a gente discute. Por exemplo, a nota de repúdio publicada ontem à noite tem a assinatura do Eclair. Só que o Eclair não aparece na Indub faz meses. Mas para assinar a nota ele está. Quer dizer, tem disposição para algumas coisas e falta disposição para tantas outras, Chiara. A assinatura, nós já vimos que nessa prefeitura, até a assinatura em diário oficial não é verdadeira, tá, Pitoli? Então, quando a gente vê assinatura, tem que ser assinatura mesmo, não é o nome lá, não, tá? Porque nós temos problemas sérios, inclusive com publicações oficiais, onde consta o nome de pessoas assinando e, na verdade, não assinaram.
Então, a nota de repúdio, que coloca todas as pessoas do primeiro escalão ali assinando, também demonstra que 100% das pessoas concordam com a nota de repúdio, lógico, né? São pessoas que são da confiança do prefeito. Sim. Então, é natural, né, que defendam. Mas eu fico, assim, preocupada com o seguinte, Piton. Nós temos um prefeito que ele acredita que o que ele está fazendo é o melhor. Mesmo com a cidade toda dizendo, não, o que nós precisamos, o que nós queremos é outra coisa. Nós queremos que defenda a sobrevivência da nossa cidade, porque nós vamos despencar em termos de protagonismo enquanto município, né? A economia do país vai mal? Vai, mas a de Bauru vai ficar, assim, arrasada mais que os outros municípios, porque nós não estamos com uma economia baseada na indústria, que ainda, com muita dificuldade, ainda tem alguma atividade, né? Claro que muitas pararam, porque também não adianta produzir se o comércio não consegue vender. Sim. Né? É natural que aconteça isso. Então, a indústria também sofre, né? Mas o comércio, o microempresário, o pequeno empresário, principalmente aquele que não tem crédito no banco. Porque Exatamente. As pessoas falam, o governo abriu sim linha de crédito. O governo está dando auxílio a funcionários, mas a empresa não aguenta. O microempresário não tem crédito. O microempresário que abriu agora há pouco tempo quebra. Uma empresa precisa de 5 anos para estar mais tranquila e consolidada. Ela fecha as portas. É muita gente perdendo o emprego. E uma economia que não vai se recuperar na hora que acabar a pandemia. Daqui a 1 mês. Não vai. Ela vai levar 3 anos para recuperar. Porque esse empresário que fechou a porta, ele não abre de novo. Porque isso marca significativamente ele enquanto empreendedor, porque isso aniquila um empreendedor. Aniquila. O espírito empreendedor, ele tem essa ousadia de querer fazer, de acontecer, de buscar caminhos. Quando chega um governo e diz, não vai fazer, aniquila com o espírito empreendedor. E aqui em Bauru, nós vamos ter um impacto muito grande, muito grande. Então, é importante que se olhe. Eu acho que esse projeto é uma esperança. Eu acredito que na Câmara os vereadores estejam muito sensibilizados para a questão econômica, muito. Eu acho que essa pandemia, ela trouxe o olhar para 3 áreas assim, fundamentais, principalmente dentro da Câmara. Né? A questão da saúde, é óbvio, né? A questão da assistência e a questão da economia. Agora, Chiara... Então, assim, as demandas que chegam para mim, chegam para todos. E eu tenho certeza que todos os vereadores estarão sensibilizados para essa causa que foi, sim, apresentada pelo Sim Comércio, mas é de toda a cidade de Bauru. Chiara, com relação ao pedido do Borgo ontem, com todos os motivos ali colocados, uma matéria do Itaberá que saiu na noite de ontem com relação a um anúncio de corte de 107 milhões no custeio, mas os números não batem. Com relação ao não pagamento do 13º agora, nessa primeira parcela, nesse momento do ano, em especial para aposentados, enfim, tem uma confusão bastante grande com relação a números, com relação à realidade e a preocupação levantada pelo ex-prefeito Rodrigo na entrevista ao Itaberá com relação a honrar os pagamentos. O Gazeta diz que está tudo bem, está tudo resolvido, fez a lição de casa, mas ele não mostrou para o professor, para poder corrigir a lição de casa. Não sei para que ele mostrou, porque os números não batem, as contas feitas pelo Nelson na matéria mostram isso. Como lidar com essa situação? Qual é a tua opinião diante do que foi colocado pelo Borgo nesse pedido de cassação? Qual você acha que deve ser o posicionamento
dos teus pares ou teu diante desse momento de tantas dúvidas e ao mesmo tempo de tantas mentiras, Chiara? Bom, Vitória, as mentiras, elas existem desde o início desse governo. Eu sou uma vereadora que falo insistentemente das mentiras do prefeito na tribuna da Câmara Municipal. Então, quem me acompanha sabe que eu estou desde o começo falando que ele é mentiroso. E ele mente para todo mundo. Ele mente para as pessoas, ele mente para os vereadores, ele mente na imprensa. Na imprensa é uma vergonha, né? Os anúncios que não se concretizam é uma coisa absurda. E usar entidades, né? Isso é revoltante. Usa pessoas, usa entidades, né? E usa para se blindar. Isso daí me incomoda demais. E isso prejudica o processo democrático. Isso é muito perigoso, porque as pessoas, quando elas se sentem usadas, elas não querem mais participar, né? E não querem participar agora, quando descobrem, e nem depois, né? Então, isso é muito perigoso, né? E quando a gente fala que é mentiroso, é porque é mentiroso mesmo. Quantas vezes foi na Câmara, em votação de projeto importante, iludir vereador, sabe? Que acreditava no que o prefeito estava dizendo. Acreditava mesmo, de olhos fechados, né? Quantas vezes? Começou com o hospital de base. Depois IPTU, TUF, CIP, e um monte de situações de projetos que envolvem recursos financeiros das pessoas. E as pessoas ainda, assim, acreditam, porque tem uma habilidade de comunicação. Sim, né? É verdade. Tem uma habilidade de comunicação. Então é importante que toda oportunidade que a gente tenha de falar, que realmente mente. Só nesse processo do Covid, o que está sendo apresentado agora já demonstra o quanto de mentira. A prestação de contas é um problema. E é um problema para o próprio prefeito. Porque a prestação de contas, embora ela não tenha ainda sido apresentada da forma como os vereadores querem, ainda assim, essa prestação de contas coloca na conta coisas que não são para a Covid. Não são. E essa conta, ela chega. E o prefeito vai ter que prestar conta disso. Porque essa prestação de contas que ele diz que está prestando, que ele está apresentando números, que são números que entram e que saem, porque está chegando muito dinheiro. Tanto é que não é a preocupação do prefeito. O projeto dos fundos foi retirado da Câmara. Por quê? Porque não interessa para o prefeito investir os recursos dos fundos apenas na saúde. Não. Sabe o que ele quer? Ele quer fechar a conta dele no final do ano. Porque se ele não fechar a conta dele no final do ano, ele vai receber um processo, e um processo que deixa ele com problema, não só para se candidatar novamente a qualquer cargo eletivo, como também ocupar espaços, né, em órgãos comissionados aqui no próprio município. Então, isso é muito sério. É muito sério. E o prefeito está preocupado com isso. Com isso ele está preocupado. Chiara, e com relação ao salário dos servidores, ele hoje, numa entrevista para 94, disse, não, tá tudo certo, a gente vai conseguir honrar o salário dos servidores, até numa resposta ao que o Rodrigo disse ao Nelson Itaberá. Eu achei precipitada essa fala, haja vista que cidades como Agudos, aqui do lado, que tem um orçamento muito melhor que o nosso, proporcionalmente falando, já apresenta problemas. A gente pode ter um tropeço ali na frente, e aí, como fica? Né? Mais uma mentira e que pode ser grave nesse sentido, porque trata do ganho, do recurso das pessoas, Chiara. Então, de onde entra dinheiro na prefeitura? Dos impostos, principalmente, né? ISS é o imposto municipal.
Se as empresas em Bauru, né? Se as empresas em Bauru estão fechadas, de onde vem o ISS? Do IPVA, do ICMS, que é da indústria, né? Do IPTU. Então, precisa ter entrada de dinheiro para o prefeito conseguir pagar as contas dele. Pagar servidor, pagar fornecedor, prestar os serviços que são essenciais. Você já viu a altura do mato que está na rua? Sim, sim. Pelo amor de Deus. Então, assim, estamos na pandemia, a gente não tem mais problema de dengue, a gente não tem mais outros problemas que nós vivemos num passado muito recente, de 1 ano atrás, né? Que podem ficar para um segundo momento, não precisa fazer agora, né? Então, se não tem, né, mão de obra para fazer, que contrate, mas a gente não pode viver na penumbra, porque a cidade está uma escuridão total, né? Com mato lá em cima. Então, se a gente está dentro de casa, a gente não está enxergando, né? Ah, melhor assim, né? Não estamos enxergando. Mas nós estamos vendo tudo isso, né? Então, a gente dá uma trégua e realmente entendendo que a prioridade sejam essas 3 áreas. Mas essas 3 áreas precisam de defesa, precisam de coerência na aplicação dos recursos e é preciso fazer continha. Saber se vai dar para pagar, porque dizer que vai pagar, que está tranquilo e depois não pagar, isso me preocupa. A mim também. Cláudio, a Chiara está na sua escuta. Primeiro, é sempre uma satisfação ouvir a Chiara falando, porque igual quando a gente criticava o caso de Coab lá atrás e falavam que a gente estava mentindo. A Chiara realmente é um dos vereadores que confiou na gestão do prefeito Clodoaldo Gazeta lá no começo, depois foi vendo que a realidade não batia com o discurso da campanha. E ela deu o voto de confiança que deve se dar a todo prefeito eleito, a todo eleito, e depois ela foi vendo que essa confiança não era uma via dupla. E, principalmente, ela vem, sim, expondo e falando de mentiras que o prefeito conta. Isso é muito importante. Dentre essas várias questões, de fazer continha, todas essas questões do Covid, eu ri muito quando ela foi fazer continha, porque é ridículo. Ele falou 39 leitos, o Nelson Tabarela lembrou que era 29, foi discutir, são 107 milhões, quem faz a conta não chega nem metade disso. E prestação de contas, Chiara, eu estou impressionado como até agora ninguém entrou com uma ação contra a prefeitura exigindo que ela preste contas do dinheiro da Covid. Ah, mas está escrito lá no site da prefeitura, você clica lá, tem lugar que fala das contas do Covid, do que gastou. Vou repetir, lá não fala qual a empresa que vendeu, não dá o CNPJ da empresa, o valor unitário, várias informações necessárias, que o Ministério Público também quer, que o Tribunal de Contas quer, que a Câmara dos Vereadores quer, que toda a sociedade também quer. Não está prestando contas. Olha, isso pode virar coisas piores do que a gente imagina. Vou repetir. Quem não deve e não teme, quem tinha que estar esfregando na nossa cara a sociedade, que está fazendo tudo perfeito, é ele. Não é nós que tínhamos que estar perguntando. Ele que tinha que estar virando e falando assim, venham aqui, estou aqui, duvidam de mim? Aqui, ele tinha, mas como não expõe, 60 dias passaram, 70 dias se passaram. Então, a Chiara é mais um dos vereadores de Bauru, que a gente com satisfação pode falar. Esse vereador honra os votos de quem a elegeu. Porque ela não foi lá no bastidor da prefeitura aceitar cargo, aceitar benefício, aceitar apoio, para depois ficar defendendo o indefensável. E a cidade está votando que não quer um prefeito que não age, que não respeita o poder legislativo, que não respeita o comércio da cidade, que não respeita pesquisas qualificadas, que não respeita estudo epidemiológico, que não respeita nada.
É algo aterrador. Vou repetir o que eu já falei. Eu estou começando a achar que tem uma questão patológica e tem alguma questão emocional que está impedindo ele ou impede ele de ver a realidade. É inacreditável. Já saiu do padrão da normalidade. Por mais que seja da confiança dele ou defenda, e estou falando do pessoal do executivo que assinou falou, eu concordo, eu apoio o prefeito, e por mais que esses o defendem agora, porque ainda está pingando dinheiro na conta. Porque quando faltar dinheiro, você vai ver, não sobra ninguém. Agora, então, parabéns, cara. Espero que a Câmara continue, leia o que o Borgo fez, porque ele falou de um vereador, o que não se fala nunca. E mais de uma vez eu já falei aqui, nessa tribuna que a gente tem na Jovem Pan. O nosso prefeito tripudia, ele humilha a Câmara dos Vereadores. Eu espero que a Câmara dos Vereadores mostre que vocês têm mais votos somados mais importância do que ele. Vocês têm o poder. Agora, Chiara, esse projeto de lei já passou pela análise do jurídico da Câmara, Chiara? Não, Pittori, não. Quando a gente dá entrada num projeto de lei, ele vai tramitar pelas comissões e no nosso caso agora, que nós estamos trabalhando não presencialmente, os pareceres das comissões da Câmara, elas têm sido em plenário virtual. Então, o trâmite agora é o seguinte, ele entrou na pauta, já está na pauta. Tá, okay. Então, não passou por nenhuma comissão, está na pauta. O parecer vem em plenário. Deve passar pela Comissão de Justiça, para um parecer jurídico, né? E, na sequência, para um parecer da Comissão de Economia. Então, são as duas comissões que vão apreciar esse projeto de lei. Eu acredito que não terá problema, né? Não impõe nenhum regramento ao Executivo, né? Eu acho que nós encontramos um caminho muito interessante nos termos usados no projeto de lei. Então, eu acredito que a Comissão de Justiça ela tem a condição de avaliar sem que tenha que encaminhar para parecer da consultoria jurídica. Eu acho que está muito fácil de entender o projeto. Então, eu acho que a Comissão de Justiça, ela consegue, os 5 vereadores da Comissão de Justiça conseguem ler o projeto e fazer a sua manifestação, e mesmo a Comissão de Economia, entendendo, inclusive, que é uma decisão política de sobrevivência da economia do nosso município, que é possível caminhar economia e saúde de mãos dadas, sem a interferência de uma área na outra, e que sim, respalde o prefeito numa decisão que também é política. Então é isso que a gente espera, né? Que a gente saia da sessão amanhã, no final da tarde, com o projeto aprovado nas 2 sessões, para ser sancionado pelo prefeito municipal. Perfeito. Chiara, boa sorte, parabéns pela iniciativa, por ter ouvido o comércio, por ter ouvido o apelo, o grito de socorro desses que precisam da atenção do poder público e até aqui só encontraram portas fechadas, né? O Wallace ontem disse que era um dia muito triste porque havia uma ruptura nessa relação entre o poder executivo da nossa cidade e o comércio, que é a mola propulsora dessa capital regional. Parabéns pela iniciativa, viu, Chiara? Mais uma vez, obrigado por conversar conosco. Eu é que agradeço, Pitoli. Eu acho assim que a gente precisa dar os créditos a quem merece, né? Os créditos dessa proposta do Sincomércio e das outras entidades que ajudaram a elaborar, né? Eu acho que o papel nosso, como representante do povo, é simplesmente transformar aquilo que já foi amplamente discutido, convencionado entre todas as entidades, numa proposta que respalde legalmente ações aqui no nosso município. Parabéns, Chiara. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. É um prazer enorme sempre falar com vocês aqui, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a você, Pitoli. Um abraço, Cláudio. Obrigado, Chiara. Um bom dia para todos vocês. Sempre um prazer te ouvir. Obrigado, Chiara.